A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje vamos estudar o capítulo 20 do nosso livro, que estamos fazendo esses vídeos do livro do Apocalipse. E vamos ver o milênio. Antes de iniciar o milênio, o que vai acontecer? Nós vamos ver aqui. João escreveu assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Qual o motivo disto? Nós vimos no capítulo 18 e capítulo 19 de Apocalipse sobre a derrota da Babilônia religiosa e da Babilônia política. E ali o anticristo e o falso profeta, quando termina aquela batalha do Armagedon, eles são lançados vivos dentro do lago de fogo. São as primeiras criaturas que serão lançadas no lago de fogo. Agora, João está vendo que desce esse anjo com correntes nas suas mãos e ele vai prender Satanás. Essas cadeias, essas correntes, né, não são, claro, não são correntes humanas, mas são espirituais. E esse prender Satanás, queridos, sempre foi uma coisa que eu não conseguia entender quando eu era jovem. Porque o Apocalipse, eu já falei várias vezes para vocês, é um livro que sempre me atraiu muito, e desde adolescente que eu leio tudo a respeito, tudo que eu posso, né, a respeito do Apocalipse. Aí, no versículo 2, ele diz assim, e ele prendeu, esse anjo, né, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então, como eu estava dizendo, este assunto sempre me causou, assim, eu não consegui entender. Porque eu pensava, quando eu era jovem, se o anticristo e o falso profeta foram lançados vivos no Lago de Fogo, quando terminou a Batalha do Armagedon, no meu entendimento eu pensava, por que Satanás também não foi lançado? Porque ele só foi amarrado por 1000 anos e depois ele vai ser solto de novo. Muitas leituras depois, muitos anos depois, eu fui entender realmente. E é isso, nós vamos tentar explicar, né, o porquê de Satanás ter sido amarrado. E diz aqui, ele prendeu o dragão. O dragão é o usurpador, porque é aquele que quis ser maior que Deus. Ele quis usurpar o trono de Deus, como se isto fosse possível. E enganador, porque ele enganou 1/3 dos anjos que foram com ele, se revoltaram contra Deus. E esses anjos e Satanás também foram lançados dos céus, né? Nesse versículo, o apóstolo João também diz que ele é a antiga serpente, ou seja, a sutileza. Satanás usa de sutileza. Ele não chegou ali no Jardim do Éden, porque a intenção dele era acabar com aquele casal, que não tivesse como o plano de Deus ser cumprido. Mas ele não chegou direto para Eva dizendo, não, tu come isso aí que ele é muito bom. Não, ele chegou com toda a sutileza, dizendo, mas por quê? Eva disse, não, mas é que Deus disse que nós vamos morrer. Não, não é bem assim. E às vezes nós vimos até pessoas usarem de sutilezas para enganar outra pessoa. E assim foi essa serpente. E com a sua sutileza,
ela conseguiu enganar a mulher enganou o homem, aí aquela história que nós conhecemos, e o pecado tem chegado até nós. O diabo, como diz ali, é o caluniador. Ele está sempre caluniando, procurando as falhas em nossas vidas, para chegar perante Deus e dizer: ah, mas olha só, fulano está falhando, assim como ele fez com Jó. Claro que o Jó é fiel a ti, tu tens dado tudo para ele. Conhecem a história, né? Então, aquele que calunia. E também Satanás é o adversário que nós temos constantemente. E diz que nós temos que tomar cuidado, porque o adversário anda ao nosso redor procurando a quem possa tragar. Ah, mas que medo! Não, não. Ele só vai tragar aquele, vai enganar, vai caluniar aquele que não está com o Senhor. Aquele que está firmado nas palavras de Deus, firmados em Cristo, nós estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus nos protege de todo o mal. Então, o que esse anjo fez? Amarrou Satanás e lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs sobre ele selo, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ali no abismo ele foi colocado, não no lago de fogo, por enquanto ainda não. Só no final do milênio que ele vai ser lançado. Ele foi trancado, ali estão demônios colocados também. Judas, se não me engano, no versículo 6, diz que esses demônios serão julgados no final dos tempos. E ele, vendo o que aconteceu ali, o que o anjo fez com Satanás, aí João olha assim e vê tronos. Olha que maravilha! E nesses tronos, ele diz que assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Mas para quem foi dado este poder de julgar? Lá em 1 Coríntios, Paulo, ele explica isso, capítulo 6 e versículo 2, botei só a primeira parte dele. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Imagina, irmãos. Os santos somos nós. E se permanecermos fiéis até a volta de Jesus, nós vamos sentar em tronos e julgar o mundo. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Paulo escreveu. Aí Jesus também, ele escreveu, e está lá no capítulo 19, no versículo 28. Vós, ele aqui está falando com os discípulos, vós, discípulos, né? Também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Imagina Israel, o povo escolhido por Deus, mas essas 12 tribos serão julgadas pelos 12 apóstolos. Maravilha, não é? É coisa assim que a gente fica sem entender a grandiosidade do que Deus faz, do que Deus tem proposto para cada um de nós. E lá em Apocalipse 2, 26, que nós já estudamos sobre este capítulo, está escrito: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, vamos ver o que vai acontecer durante este período. A ressurreição, aqui no versículo seguinte, João fala, né, que os outros mortos, ou seja, aqueles ímpios, não reviveram
até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Nós fazemos parte da primeira ressurreição. Lá no versículo 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, entre a primeira ressurreição, que é Cristo, a igreja que foi arrebatada antes de começar o período da grande tribulação, os 7 anos, os salvos também da grande tribulação, nós fazemos parte desta primeira ressurreição. Entre essa primeira ressurreição e a segunda ressurreição, que é lá no final do milênio, nós já vamos ver, vão se passar 1000 anos. Aqui diz: os outros mortos não vão reviver até que os 1000 anos tenham passado. E cada um, na ressurreição, né? Como Paulo explica também aqui, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E na sua vinda, é como eu falei, se refere ao arrebatamento, no início da grande tribulação, e também aos que forem salvos, quando Cristo vier em glória, os que forem salvos durante a manifestação de Cristo em glória. Bem, quem vai participar do milênio? Terminou a grande tribulação, tem aquela guerra do Armagedon, todos os ímpios morrem, Satanás é preso por 1000 anos, mas vai começar o milênio. Quem é que vai participar? Nós vamos participar, a igreja arrebatada. E cantavam ali no capítulo 5 do livro de Apocalipse mesmo, versículo 9 e 10, está escrito: e cantava um novo cântico, dizendo... Ali no capítulo 4, se os irmãos lembram, nós estudamos, quando João foi convidado, sobe aqui, porque o capítulo 1 do Apocalipse nos fala sobre Jesus, a aparência de Jesus, ele no meio da igreja. Depois, no capítulo 2 e 3, nos fala sobre as igrejas no decorrer desses 2000 anos, cada época da igreja. Hoje nós estamos vivendo as duas últimas igrejas juntas, que é Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, a igreja que está esperando ardentemente a volta de Jesus. E Laodiceia é a igreja que está acomodada, acha que não é bem para agora, que isso aí ainda talvez demore um pouquinho mais. Então, a igreja de Filadélfia vai subir. E no capítulo 5 explica isso. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, quando ali o cordeiro foi abrir o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Olha aqui o que o Senhor comprou com seu sangue precioso. Homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, nós participaremos do milênio com corpos já incorruptíveis, porque nós fomos arrebatados e já estamos com Cristo. Também participará da grande tribulação, do milênio, os salvos da grande tribulação. Quando João nos fala no versículo 4, e vi as almas,
olha só, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Está aqui na palavra. E a palavra é a verdade, o que está escrito na palavra se cumpre, não há dúvidas nenhuma. Então, essas pessoas, que será um número incontável, uma multidão, será salvo durante a grande tribulação. Elas terão que dar a sua vida, porque ao negarem o anticristo, ao não aceitarem a marca da besta, elas vão morrer, vão sofrer muito e serão mortas, mas ganharão a vida eterna. E nada se compara a uma coisa assim. Então, a igreja e os salvos da grande tribulação. Ai, que coisa, perdão que eu estou trocando. A igreja e os salvos da grande tribulação vão participar do milênio. E aí tem mais uma coisa, irmãos. As pessoas que estiverem vivas nesta época. Por quê? Nós, quando estudamos lá sobre a batalha do Armagedon, a gente viu que as nações rodearam Israel, a cidade santa, para acabar com aquele povo, tudo mais. E foi quando Jesus vem em glória. E acontecerá, Zacarias viu, porque, explicando mais um pouquinho, os exércitos estarão lá, mas não quer dizer que todas as pessoas do mundo inteiro estarão lá. Entende? Ficarão os idosos, as crianças, as mulheres, as pessoas que não vão para a guerra, estarão em todos os países. Haverá pessoas, poucas por causa de todas as coisas que aconteceram, mas haverá sobreviventes. E o profeta Zacarias, lá no capítulo 14, versículo 16, ele nos fala sobre isso, porque Zacarias, ele fala sobre o final dos tempos. E disse, e acontecerá que todos os que restarem, olha só, de todas as nações que vieram contra Jerusalém, quer dizer, então, vai restar pessoas, vai ter pessoas, né, nesse período. Essas pessoas subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos. Elas irão todos os anos a Jerusalém para adorar o Rei. Os sobreviventes, então, da tribulação vão participar do milênio. Então, a igreja, os salvos da grande tribulação e os sobreviventes vão participar. E agora tem início o milênio. Esse período será algo assim fantástico, algo que os homens jamais viram ou puderam imaginar, porque as pessoas vão viver muitos anos, terão saúde, e elas vão agora repovoar, eu diria assim, vão povoar novamente a terra, porque no final da grande tribulação haverá poucas pessoas, porque muitos e muitos morreram por causa das taças, das trombetas, dos selos. Os irmãos lembram que a gente estudou isto, né? A morte praticamente não existirá. Não é que ela vai ainda já ter terminado, mas
as pessoas viverão muitos, muitos anos. Aqui eu coloquei os versículos que depois os irmãos, quando verem, poderão ler e confirmar isso que nós estamos falando, né? Os desertos voltarão a florescer e os animais serão muito mansos. Haverá uma paz total neste mundo. Cristo estará reinando o mundo todo, lá de Jerusalém. Nós estaremos reinando com Cristo, os salvos do arrebatamento e os salvos da grande tribulação. Já teremos novos corpos, corpos glorificados. Mas as pessoas que entrarão no milênio, estas vão ver este reinado incrível. Não haverá doenças, não haverá falta de emprego, não haverá fome, não haverá falta de escola, não haverá homicídios, não haverá nada dessas maldades que hoje nós vimos neste mundo. E quem estará reinando com Cristo, que somos nós, estaremos espalhados, eu diria assim, no mundo inteiro, em postos chaves. E por quê? Por que seremos nós? Porque o homem ainda ele é carnal, ainda está no seu corpo. E ele não pode, vamos dizer, ser presidente de um país, porque ele pode ser iludido por um outro, comprado. O juiz pode ser comprado, não é? Todas essas coisas que acontecem hoje. Então, terá que ser pessoas incorruptíveis, porque o homem em si, ele é corrupto. Mas haverá algo extraordinário, bênção sem fim neste mundo. Tudo perfeito, tudo perfeito. Os animais mansos, não haverá guerra, não haverá essas disputas que nós vemos hoje em nosso meio. Mas eu digo, pasmem os senhores, como a gente diz, né? A população aumentará continuamente durante o milênio, mas incrivelmente, é algo assim que a gente não consegue entender. Muitos não estarão satisfeitos com o reinado de Cristo. Zacarias também escreveu sobre essa insatisfação dos homens no final, durante o milênio. E ele escreveu: e acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Ou seja, não virá a bênção sobre aquela família, sobre aquela pessoa, sobre aquela nação, mas muitos estarão insatisfeitos. E aqui está o motivo por que o Satanás foi amarrado por 1000 anos. Porque se Satanás tivesse sido lançado no lago de fogo, aí as pessoas diriam: ah, mas e agora? Como é que é? O mal vai continuar, porque o mal está na pessoa. Muitas coisas Satanás faz, mas muitas coisas é nós mesmos. Olha, o apóstolo Paulo, eu não coloquei aqui aquele versículo, lembrei agora, que disse que o bem que eu quero fazer, muitas vezes não faço. E o mal que eu não quero fazer, às vezes eu acabo fazendo. Imagina só, não acontece conosco no nosso dia a dia? Mas mesmo quando nós erramos
ou fazemos alguma coisa que não convém, nós nos arrependemos logo. E já vamos aos pés do Senhor e pedimos perdão, Senhor. Perdão nos ajuda. Mas nesse tempo aqui, o homem começará, muitos começarão a se afastar de Jerusalém, a não estarem satisfeitos, porque eles não conseguem tirar vantagens. Lembram que é nós que estamos trabalhando com Cristo, reinando com Cristo? Da onde que o homem vai tirar vantagem de um santo que já é glorificado? E ele não consegue tirar vantagem de ninguém. Ele não consegue ver uma coisa para o seu proveito próprio. Ele não consegue fazer essas coisas, ele não está satisfeito. E aqui está sendo provado que muitas vezes não é Satanás. Claro que Satanás é o mal de todas as coisas, mas nem tudo é. Muitas coisas é do próprio coração do homem. E vejam o que acontece. Essas famílias ou essas nações, essas pessoas começam a se afastar e não vão mais anualmente, como diz na palavra lá em Zacarias, para adorar o rei, para aprender com o rei. E vão ficar de longe. Então, quando se acabam os 1000 anos, olha o que acontece. Satanás será solto da sua prisão. Que tristeza, que tristeza. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Está ali no versículo 7. E agora ele sai a 1000, como a gente diz, para enganar as nações, enganar agora, juntar estes que estão insatisfeitos com Cristo, as nações, as famílias, as pessoas, e ele vai juntar. É inacreditável, ele vai juntar uma multidão para guerrearem contra Cristo. Não será algumas pessoas, é uma multidão. Olha o que está escrito no versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número não dá para contar. É como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Porque o mundo estará novamente super habitado. E Satanás vai regimentar uma multidão incontável, como a areia do mar. Quem é que pode contar a areia do mar? Irmãos, é algo assim inacreditável. Inacreditável. Quando eu descobri isso ali na minha adolescência, estudando, eu disse, mas como é que pode Cristo reinando, dando tudo de bom, só a bênção, não haverá falha em nada, e as pessoas não estarem satisfeitas, mas acontecerá. E essas nações, essas pessoas todas vão agora tentar terminar com este povo. Eles pensam, agora nós vamos terminar, Jerusalém mais uma vez vai estar cercada, né? E diz no versículo 9, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, que é Jerusalém, né? Mas desceu fogo do céu e os devorou. Será assim, uma destruição fulminante, total. Desceu fogo do céu e os devorou. Aqui não tem mais conversa. Não vai nem sequer haver luta. Porque as nações vão cercar Jerusalém, mas vai descer fogo do céu sobre elas. E todos os ímpios morrerão.
todos, sem exceção nenhum, todos aqueles que se revoltaram. Agora sim, agora vai acontecer. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está quem? A besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É terceiro personagem que é lançado no lago de fogo. Lá no capítulo passado, no vídeo passado, no capítulo 19, versículo 20, nos fala sobre o anticristo e o falso profeta quando foram lançados no lago de fogo. E a besta foi presa e com ela o falso profeta. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E agora, novamente, não. E agora, Satanás é lançado também no lago de fogo, onde já estão o falso profeta e o anticristo. E agora vai ter início o juízo do grande trono branco. Neste juízo não estarão os salvos. Aqui é um julgamento dos ímpios. E João escreveu ali: e vi um grande trono branco. Quem é o juiz que vai se assentar neste trono? João, no Evangelho, né? Capítulo 5, versículo 22, ele diz: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Quem é o juiz? Jesus Cristo. E ele vai julgar com justiça e com firmeza. Né? Não vai errar no seu julgamento. Em Atos 17, 31, nesse versículo confirma isto. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. Quem é esse varão? E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Quem é que ressuscitou dos mortos, irmãos? Jesus Cristo. E o Pai deu ao Filho eu diria assim, esse privilégio, esta bênção de julgar o mundo, julgar os ímpios. E quem é que será julgado? Vamos ver? Todos os mortos. Todos comparecerão diante do grande trono branco. Vimos todos os mortos, grandes e pequenos. E eles estavam agora diante do trono para serem julgados. E aqui eu coloquei nesse slide que cada um será julgado individualmente. Não será um julgamento assim da nação inteira, dos povos inteiros. De uma vez só, está todo mundo condenado e pronto. Eles estão condenados, mas serão julgados um por um. E como será? Vejam aqui, ó, pelos livros. No versículo 12 diz assim: e abriram-se os livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, um por um. Coisa incrível, irmão. Milhares, milhares, milhares e milhares e milhares de pessoas sendo julgadas individualmente por aquilo que estiver escrito nos livros. A gente fala muito sobre o livro da vida, mas em Apocalipse nos mostra bem claramente
que tem livros. Depois ele fala também sobre o livro da vida. Mateus 12, 36 diz: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, das suas palavras, dos seus atos, dos seus pensamentos, tudo estará escrito nesses livros e serão julgados. Quem é que vai comparecer perante o trono para ser julgado? Nesse versículo 13 e 14 diz assim, ó: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, eles são julgados não para ressuscitarem, não para que possa haver uma possibilidade de salvação ainda. Não. Serão julgados pelas suas obras, mas serão lançados no lago de fogo. Eu coloquei a gravura aqui sobre os anjos caídos. Serão julgados. Aqueles anjos que se rebelaram contra o Senhor e que foram na conversa de Satanás. Eles serão julgados nesse dia. Também todos os mortos desde Adão até o último dia do milênio, todos os mortos não salvos, ímpios, vão ressuscitar para estarem perante o trono, para serem julgados. E os habitantes do milênio serão julgados. Cada um será julgado individualmente. Não vai adiantar se ajoelhar, como diz, está nessa gravura, suplicar. Não! Agora passou o tempo. Lembram da parábola das 10 virgens? As 10 aguardavam o noivo. Quando ele veio, 5 estavam prontas, subiram, 5 foram ainda comprar azeite. Quando voltaram, bateram na porta. Abre-nos, Senhor. O que o Senhor disse? Não, agora já está fechado, não vos conheço. Aqui já estará totalmente fechada qualquer oportunidade de salvação. O tempo da salvação é agora. É agora. E aqui no versículo 14 diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, onde já estão o falso profeta, o anticristo e Satanás, e será lançado a morte e o inferno. Nunca mais haverá morte. E o livro da vida, que está escrito sobre esse livro da vida lá no versículo 12. Mas eu deixei para falar nesse livro aqui, no finalzinho do nosso estudo, abriu-se o livro da vida. E no último versículo 15 do capítulo 20, está escrito: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, todos serão lançados, todos os ímpios serão lançados no lago de fogo, para todo o sempre. Apocalipse 3, 5, tem esse versículo maravilhoso que nos diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha que bênção, que maravilha! O nosso nome está escrito no livro da vida. E aquele dia nós vamos ouvir Jesus nos chamar. Que bênção, não é mesmo? E confessarei o seu nome
diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Já imaginaram, irmãos? Que bênção! Vale a pena. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena, aleluia, estarmos esperando a volta de Jesus, o arrebatamento. Vale a pena estarmos preparados, porque as coisas que o Senhor tem guardado para nós não tem como nós explicarmos e entendermos, mas vamos participar. Glória a Deus, louvado e santo seja o nome do Senhor. Aqui nós temos a bibliografia, as gravuras, como eu digo, são muitos, muitos, muitos mais, principalmente na internet, eu pego bastante coisas, né, para preparar esses slides. Jesus breve virá. Você está preparado? Está prontinho para ir? Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome a proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão até o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia. Glória a Deus. Eu aguardo Jesus me chamar. E eu sei que você também está aguardando Jesus te chamar. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.